Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador delegado Alexandre Comim. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Alexandre Correia Comim. Bom dia, senhor presidente, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente. Senhor presidente, tem uma indicação que eu gostaria de ler. Regimental, nobre vereador. Este vereador foi procurado por moradores das ruas Antônio Maria, Jairo de Camargo Martins, Almeida Júnior, Rua das Castanheiras, Rua Vitor Meireles, Avenida Hilda Rosa da Cunha e demais ruas e avenidas adjacentes dos bairros Parque das Américas, Ribeirópolis e Samambaia, com diversas reclamações, desde falta de limpeza e coleta de entulhos nas ruas, constantes enchentes e até mesmo a falta de saneamento básico com esgoto correndo a céu aberto. Dessa forma, visitei todas as ruas e avenidas acima citadas e pude constatar a falta de zeladoria urbana, ou seja, uma série de pequenas obras e serviços de manutenção que ajudariam a tornar estas ruas e avenidas mais acolhedoras e, por consequência, mais aprazíveis para se viver. Muitas dessas ruas e avenidas visitadas necessitam de remoção de entulhos, limpeza e capinação. Outras, como por exemplo a Rua Vitor Meireles, próxima à Escola Municipal Gregório França de Siqueira, encontra-se cheia de entulhos, além de mato alto, vez que a rua não está asfaltada. E o pior de tudo é que lá a rua sequer possui redes coletoras de esgoto, pela ausência de coletores tronco, estando o esgoto residencial correndo a céu aberto. Tudo isso, como dito acima, distante a aproximadamente 20 metros de uma escola municipal. Convém relembrar que esse esgoto correndo a céu aberto pode transmitir doenças de diversas formas, principalmente com o contato da pele com a água suja, além de atrair insetos e ratos, conhecidos transmissores de doenças. O contato com o esgoto pode causar doenças como hepatite A, cólera, febre, tifoide, diarreia aguda, entre outras. Feitas essas colocações e tendo este vereador presenciado a falta de serviços públicos essenciais nessas localidades, com o iminente risco de vida e à saúde de seus moradores, é que indico ao senhor prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, para que, junto ao setor competente, determine em caráter de urgência a realização de serviços de limpeza e retirada de entulho das ruas e córregos localizados nas ruas Antônio Maria, Jairo de Camargo Martins, Almeida Júnior, Rua das Castanheiras, bem como envidar esforços para a ligação de redes coletoras de esgoto e coletores tronco na Rua Vitor Meireles e Avenida Hilda Rosa da Cunha, evitando assim que doenças e quedas ocorram, privilegiando assim o direito constitucional de dignidade da pessoa humana, direito à moradia e à saúde. Sala Emancipadora, Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, delegado Comim, vereador. Indicação, senhor presidente. Essa excelente indicação de Vossa Excelência será encaminhada à Sua Excelência, senhor prefeito municipal. Obrigado, um bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Cadu Barbosa. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Saudar também o público presente. Presidente, primeiro eu quero aproveitar para convidar os vereadores a participar do 5º EPACA. O EPACA é um encontro parlamentar da causa animal. Esse encontro vai ser realizado aqui na Câmara Municipal, sábado agora, dia 24 de fevereiro. O evento começa a partir das 9 horas,
vai até às 16. Então, se algum vereador quiser participar, está convidado. Virão vereadores de várias cidades do estado de São Paulo. O EPAC é um encontro estadual. A gente vai ter a presença de alguns deputados que trabalham essa questão da causa animal. Então, vai ser muito importante. Então, quem puder participar, é bem-vindo. Presidente, muito se falou essa semana e a semana passada da intervenção que o governo federal fez na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E a gente acha correto até a intervenção. Porém, não adianta você cobrir a cabeça e descobrir o pé. Quem perde muito com isso são os estados vizinhos, como São Paulo, como Espírito Santo. E todo mundo sabe, e é nítido, que o crime organizado do Rio de Janeiro tem braço na Baixada Santista. Não sou eu que estou falando aqui de besteira. Quem fala é a imprensa. Aí você pega líder de quadrilha ligado à Rocinha, é capturado em Praia Grande. Aí você pega traficantes cariocas podem ter base na Baixada Santista. Tudo isso é imprensa. Não estou falando sem conhecimento, não. Braço direito de Beira-Mar é fornecedor do Comando Vermelho, é preso em São Paulo. E quando fala São Paulo, Baixada Santista. Aí você pega aquela ação que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro fez no Complexo do Alemão, assim, mais direto na Vila Cruzeiro. Em 2010 foi feita essa ação, não sei se os senhores lembram, que os traficantes, os bandidos, todo correndo pelo morro, fugindo da polícia, naquela época que foi o começo da UPP. Isso aconteceu em 2010. E está aqui, ó. Ação da polícia provoca a fuga em massa de criminosos da Vila Cruzeiro. Isso em 2010. Aí quando a gente vai para 2011, aumenta o índice da criminalidade na Baixada Santista. Então, não adianta cobrir lá, fazer intervenção lá, colocar um monte do exército lá, um monte de soldado lá, e aqui a Baixada Santista é desguarnecida de polícia militar. Então, acho que o governador tem que procurar o presidente da República, agora criar o Ministério da Segurança Pública, e tem que pedir um efetivo maior para a Baixada Santista, já que a Baixada Santista vai ser a região que mais vai sofrer com isso. Então, presidente, eu tenho aqui um requerimento para falar sobre esse assunto. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. O presidente Michel Temer assinou nesta sexta-feira, dia 16/2, um decreto que determina a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro, deixando a segurança pública sob responsabilidade de um interventor militar, que responde ao presidente da República. Assim, a segurança pública do Rio sai da esfera estadual e vai para a esfera federal, com comando militar até 31 de dezembro de 2018. Vale lembrar que após implantações da UPP, Unidade da Polícia Pacificadora, mais específico na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, em 2010, houve um aumento muito significativo no índice da criminalidade da região na Baixada Santista. Considerando que diversas matérias vinculadas em meios de comunicação que seguem anexo, deixa claro que a Baixada Santista possui um braço do crime organizado do Rio de Janeiro. Devido à semelhança, tanto por ser uma região praiana, quanto com o estilo musical, que é o funk, fez com que líderes do crime organizado do Estado do Rio de Janeiro migrassem para a nossa região.
Considerando essa nova ação do governo presidencial, acreditamos que essa intervenção militar possa ser um estopim de nova demanda de criminosos do Estado do Rio de Janeiro para a região da Baixada Santista. Sendo assim, considero a relevância e o reconhecimento dessa propositura e requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, satisfazendo as exigências regimentais, que seja enviado ofício ao senhor excelentíssimo governador Geraldo Alckmin, para que responda o seguinte questionamento. Primeiro, existem estudos referentes à migração de criminosos do Estado do Rio de Janeiro para a região da Baixada Santista? 2. Se positivo, qual o plano de governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Segurança Pública para coibir a vinda de criminosos do Rio de Janeiro para a nossa região da Baixada Santista? Requeiro ainda que cópia desse trabalho seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, ao excelentíssimo senhor Magino Alves Barbosa Filho, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e ao senhor Torquato Jardim, ministro de Segurança Pública. Considerando que os deputados federais da Baixada Santista declararam apoio a essa intervenção militar, requeiro que cópia desse trabalho seja encaminhado aos senhores Beto Mansur, Marcelo Squacione e João Paulo Papa. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, Carlos Eduardo Barbosa, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, por inscrição, aprovado o vosso requerimento. Não, obrigado. Só enobrece. Obrigado. É um tema muito polêmico, presidente, mas a gente sabe o quanto a gente vai sofrer com essa questão. A gente sabe que se a gente não se mexer, nós marcamos uma reunião da diretoria da União dos Vereadores da Baixada Santista para a próxima sexta-feira, para estar tentando mobilizar para que, através de políticas, a gente consiga fazer algo que venha a proteger a população da região. Então é isso, presidente. Tenho algumas indicações, passo direto à mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal. Obrigado e um bom dia a todos. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Com a palavra ao nobre vereador Dimas Antônio Gonçalves. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público em geral, bom dia a todos. Senhor presidente, eu vou ler uma indicação. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar a seguinte indicação. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Alberto Pereira Mourão, para que promova o estudo no sentido de colocação de placa de sinalização e proibido estacionar caminhões na rua Martins Fontes, altura do número 267, segunda quadra da praia do bairro Vila Tupi, neste município. A presente indicação é justificada diante de pedido verbal realizado por munícipes residentes na citada rua, que alegam que a via vem sendo utilizada como estacionamento indevido de alguns caminhões. Dessa forma, fica dificultando o acesso de pessoas, bem como o trânsito de veículos no local, conforme fotos anexo. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, indicação. Para o senhor ter umas ideias, olha como é que fica o trânsito. Os caminhões ficam parados de um lado do outro, e aí fica a dificuldade de passar algum veículo. Então, estamos pedindo um estudo aqui para que a Secretaria de Trânsito venha fazer esse estudo. Agora, referente ao que o nobre vereador falou, pessoal, eu sou a favor da intervenção ali do general,
Braga, ali no Rio de Janeiro. Mas, no meu modo de pensar, o que acontece? Pelo que eu escutei hoje na rádio, os bandidos já estão debandando. Eles já estão saindo, porque as rotas de fuga é muito grande. Então, é só um time, um tempo, e depois volta tudo ao normal. Porque o bandido não vai ficar esperando lá em cima do morro chegar a polícia, chegar o exército. Então ele tem rotas alternativas. No meu modo de pensar, nós precisamos de política pública, social. O que tem aquele moço, aquele jovem que nasce no morro, o que ele aprende? Ele já aprende no conflito, da violência, das drogas. Então ele cresce porque bandido nasce que nem pé de árvore, nasce de tudo que é lado. Por quê? Porque não tem aonde se espelhar, não tem uma política. Por exemplo, vai na favela de Genópolis, foi criado lá uma orquestra sinfônica, tirando jovens da rua, investindo na cultura, investindo na música, investindo em programas sociais. Enquanto o nosso país não investir em cultura, programas sociais, não adianta, porque isso já está na mente das pessoas. Eu vi até uma reportagem de um cientista político falando que, infelizmente, a população, ela só tem mal informação, ela cresce no ambiente de tráfico, droga, violência, e tem que fazer um planejamento familiar também, que não existe no país, para que mães de 13, 14 anos possam ter acesso mais ao anticoncepcional. Tem que ter uma política pública. Enquanto não tiver, meu amigo, é para inglês ver, sinceramente. Pode ficar lá 2, 3 meses, lá 4 meses, os bandidos ficam o quê? Adormecidos. Porque não vai prender os bandidos. Os bandidos já estão em rota de fuga. O governador do estado está preocupado em São Paulo, o governador de Minas está preocupado, o governador do Espírito Santo está preocupado, porque esses bandidos já estão migrando para esses estados. Então, pois bem, é óbvio, tem que fazer, mas se não tiver uma política social do governo federal, governo estadual, governo municipal, não vai adiantar de nada essa operação no Rio de Janeiro, tá? Então eu acho que os políticos ele tem que olhar, entra no morro, olha que precisa, faz ali lugares que possam aprender teatro, música, enfim, ocupar a mente daquele jovem, porque mente vazia é oficina de Satanás. Por isso, nós temos que investir no social. Enquanto não tiver educação como prioridade no país, o país não vai melhorar, tá? Porque isso aí, pessoal, é um paliativo. Quantas vezes, nesses anos atrás, entrou a Forças Armadas, foi lá no morro, o que aconteceu? Os traficantes debandaram. Qual o traficante que eles pegaram? Quase nenhum. Pegaram sim, aquele menor, mas os grandes traficantes, eles não conseguiram prender. Então tem que ter inteligência, tem que ter a polícia usar de todos os seus artifícios, sim, prender. E tem um porém, tem cadeia suficiente para prender todo mundo? Está aqui o delegado. Não tem. Se for prender todo mundo, vai para onde? Não tem.
o sistema carcerário do país também está míngua. E eu vi ontem, outro dia, um cientista político falar, a maioridade não baixa para 16 anos, por quê? Porque vai ter que construir muito presídio, vai muita gente ser preso. E aí, tem condição de fazer mais presídio? Pessoal, eu acho que o novo Congresso Nacional, esse novo que vai tomar posse o ano que vem, vai ter que olhar diferente e fazer uma política social aonde se precisa, tá? Isso é o meu desabafo. Parabéns para o vereador que me antecedeu, mas, sinceramente, eu não acredito que vai dar muito resultado, não. Pode dar 2, 3 meses. Escuta o que eu estou falando. Mas depois, os bandidos voltam novamente. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Declino. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Com a palavra o nobre vereador Edu Sangue Bom. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Põe na mesa aí, parabéns, Marcelino. Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente. Quero saudar você que assiste às sessões da Câmara pelo Facebook. Dar os parabéns também, porque procura se inteirar sobre o que acontece nas sessões aqui na Câmara, sobre os trabalhos que os vereadores apresentam, saber um pouco mais da política local, né, vereador? E a participação, a contribuição de cada um aqui dessa casa. Hoje eu quero versar, presidente e nobres colegas, ainda sobre o projeto de lei que eu apresentei nessa casa semana passada, cujo objetivo é, falando de uma forma simples, né, baixar a tarifa de ônibus. Não é fácil, não é simples, é complexo, mas com vontade política e com determinação, eu acredito que essa casa pode sair vitoriosa desse, eu diria, empreendimento, porque não deixa de ser, a gente vai empreender tempo, vai empreender a nossa capacidade de articulação, o conhecimento técnico do jurídico da casa e a vontade pessoal para fazer um pouco de justiça social em nível local, aqui na nossa cidade. Eu quero começar a falar, presidente, e lembrar também aos nobres colegas, quanto ao juramento que nós fazemos aqui nessa casa, com base inclusive na lei orgânica, em que dizemos o seguinte: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do povo. O nosso colega Zezão acabou de fazer a semana passada esse juramento, nós fizemos aqui no dia 1º de janeiro, alguns vereadores já fazem isso já alguns mandatos, né? No meu caso é o 2º mandato. Então, a lei orgânica, ela fala do cumprimento da Constituição Federal. Então eu quero dissertar sobre o meu trabalho, tomando como base a própria Constituição Federal, né? Que no artigo 3º constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Presidente, eu gostaria da atenção dos colegas, por favor.
eu gostaria da atenção dos colegas para poder tomarem ciência do valor do trabalho apresentado aqui. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Lembram-se que no juramento realizado, a gente fala de cumprir a Constituição Federal, né? Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí eu quero fazer uma pergunta a todos presentes aqui, a todos os vereadores. É justo uma pessoa ter que caminhar trechos e trechos, quilômetros e quilômetros, por não ter dinheiro para pagar uma tarifa de ônibus? É justo? Ou mesmo não poder fazer uso de um equipamento público, por não ter dinheiro para pegar ônibus? É justo? Ou, na melhor das hipóteses, deixar 8% do seu salário do ganho mensal para custear o transporte coletivo? É justo? Ou seja, nós não estamos cumprindo a Constituição Federal. Nós não estamos cumprindo aquilo que a gente determinou que iria cumprir dentro de um juramento. O inciso 3º fala da erradicação da pobreza e da marginalização, desse mesmo artigo 3º. A pobreza é um fenômeno de várias dimensões. Não é apenas a insuficiência de renda para que uma família satisfaça as suas necessidades básicas, mas a privação dos direitos sociais básicos e do acesso aos serviços sociais. Dentre esses, o transporte coletivo. Somos agentes políticos e, como tal, temos a obrigação de criar mecanismos para minimizar a pobreza. Fomos eleitos para representar a todos, em especial os menos favorecidos. Discutir se o tema é de competência do Legislativo ou do Executivo é o mesmo que não querer encarar a questão de frente. Qual dos poderes vai redigir e encaminhar o projeto de lei é o que menos importa. O que está em questão é o direito de todos de ter uma vida digna, a dignidade da pessoa humana. Quando a pessoa não tem condições de pagar um ônibus, ela não tem a dignidade da pessoa humana. Nós tiramos o direito fundamental constitucional. Se nós não temos a responsabilidade sobre o incrível abismo social existente em nosso país, ao menos temos a responsabilidade sobre uma parte do abismo existente em nossa cidade. E esse colegiado vem mostrando ao longo do tempo que tem hombridade. Mostrou isso a semana passada aqui nessa casa. Eu fiquei muito orgulhoso disso. O compromisso do bom andamento da administração municipal e que também é capaz de promover políticas públicas de grande relevância. Eu estou cansado de ver aqui vereadores apresentar grandes trabalhos aqui, de políticas públicas de imensa relevância. Eu não tenho dúvidas que essa Casa de Leis, se essa Casa de Leis tomar para si a questão em voga, abrirá um grande campo de diálogo com o Executivo e talvez uma nova modalidade na política de mobilidade urbana, com vistas a criar algum tipo de subsídio tarifário, indo ao encontro do que preconiza a Constituição Federal, a Lei 12.587 de 2012 e a Emenda Constitucional 90, que coloca o transporte como um direito social. Erradicar a pobreza e a marginalização deve ser propósito fundamental de todos os entes federativos, sem exceção. Considero um grande erro dos agentes políticos, inclusive os municipais, esperar exclusivamente que o governo federal institua algum plano de inclusão ou algum plano econômico que privilegie os menos favorecidos ou a criação de um plano nacional de políticas sociais. Essas políticas podem e devem ser praticadas também nos municípios. E nós, vereadores, podemos e devemos dar a nossa contribuição nesse sentido. Sabemos que grande parte das pessoas pertencentes à família de baixa renda realizam mais de 60% de seus deslocamentos a pé, enquanto que os mais ricos se deslocam por meios motorizados 5 vezes mais. Com o crescimento da frota de carro no país, esse deslocamento tem trazido grandes problemas às cidades brasileiras, não só pela questão mencionada, mas pelo fato dos carros ficarem estacionados em espaço público, fazendo deste um espaço privado, dificultando a mobilidade urbana, usurpando um espaço que é de todos e tirando a tranquilidade dos pedestres. Em nosso município, nos finais de semana, feriados e principalmente na temporada, temos a fluidez do nosso trânsito extremamente comprometida pelo mar de carros estacionados por dias e dias em nossas estreitas ruas.
Nos períodos descritos, nos encontramos em grandes dificuldades do ponto de vista do deslocamento, seja a pé, de bicicleta, carro ou moto. As pessoas que mais sofrem com isso não são os turistas que estão se divertindo, e sim, naturalmente, os moradores da cidade. Em especial, os que fazem uso do transporte coletivo, sendo ele intramunicipal ou intermunicipal, que levam o dobro e às vezes o triplo tempo para chegarem a seus destinos. O que o projeto ora apresentado por essa Casa de Leis prevê é uma compensação para contrabalancear os grandes impactos gerados no trânsito da nossa cidade nos finais de semana, feriados e principalmente na temporada do verão, com o objetivo de gerar uma contrapartida ao cidadão praia-grandense e, ao mesmo tempo, fazer valer a emenda constitucional que dá ao transporte o status de direito social. O que esta Casa proporá, caso apoie o projeto, será a criação de mecanismos com base na Constituição Federal, na Lei Federal 2587 de 2012, para que a emenda constitucional possa sair do campo das promessas constitucionais e se tornar uma realidade no dia a dia de nossa cidade. E o mais importante, subsidiar a passagem de ônibus sem gerar um centavo, eu disse sem gerar um centavo de gasto aos cofres públicos municipais. Mais importante, subsidiar as passagens de ônibus sem gerar um centavo de gasto para os cofres municipais. É por esse motivo e por todos os outros que peço a ajuda dos aguerridos colegas aqui dessa Casa Legislativa, para que de uma maneira ou de outra, essa propositura possa sair do papel. A gente sabe, presidente, que pode ser questionada a questão do vício formal, de quem é papel de realizar tal projeto, tal propositura, mas eu acho que isso tem que sair do campo da discussão e entrar para o campo da ação, porque através de um trabalho desse a gente pode incluir milhares de pessoas, tirar da marginalização, milhares de pessoas, dar acesso ao transporte público, que é um direito fundamental garantido pela Constituição. Obrigado a todos, tenham todos um excelente dia. Parabéns, vereador. Senhora secretária, prossiga a chamada. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Com a palavra, peço à senhora secretária que assuma a presidência. Senhora presidenta, Janaína, secretário, assessores jurídicos da Câmara, assessores parlamentares, taquigrafia, imprensa, nobres pares, senhoras e senhores, um bom dia e sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Eu tenho algumas indicações, senhora presidenta, quero passar direto à mesa. Eu tenho um requerimento, a Sabesp. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Na intenção de atender vários pedidos formulados pelos moradores do Jardim Princesa, sendo mais específico, moradores da rua Herbert de Souza, é que requeiro à mesa, respeitadas as formalidades regimentais, depois de ouvido o douto plenário, seja aprovado o envio deste trabalho ao excelentíssimo engenheiro Eduardo da Silva Santos, gerente de divisão de Operação Sul da Sabesp, solicitando-lhe estudos para que determine uma extensão de rede para a ligação de água na referida rua citada acima. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, Ugolino Alves Ribeiro, vereador. Quero aqui parabenizar o vereador Edu pelo excelente trabalho, e a todos dessa casa. E é um início, né? Eu vejo ele falando de transporte, vai ter que ter muito ônibus, né? Acho que quando vocês estão na rua, que a gente observa, os nossos ônibus em capacidade máxima. Eu até brinco, que um dia o meu filho, na época acho que ele tinha 10 anos, ele falou para mim assim, pai, motorista ganha bastante dinheiro, né? Eu falei, filho, ele trabalha na empresa. Não, porque o ônibus cheio, imagina todo mundo pagando para ele. Aí eu expliquei para ele que é uma empresa, ele era funcionário. Aí ele falou, pai, então compra um ônibus e vamos pegando as pessoas que ficam sem pegar o ônibus, porque os ônibus estão cheios.
Então é um trabalho que a gente tem que estudar bastante, que a nossa Praia Grande, ela não está crescendo, né? Ela está ficando pequena, visto que até na parte do transporte, é uma das cidades aqui da região metropolitana que ainda o idoso, a passagem é isenta apenas para 65 anos. Acho que Mongaguá, Cubatão, se eu não me engano, Guarujá ou Santos, 60 anos já não pagam mais passagem. Então está na hora da gente começar a discutir aqui nessa casa e levar para o executivo, mesmo com algumas dificuldades que nós estamos enfrentando aí para poder ter algumas conversas públicas e políticas com o executivo. Até mesmo porque falta apenas 8 meses, gente, para a eleição aí para deputados estaduais, federais, senadores, enfim, governador, presidente. E a nossa casa, eu sinto a gente ainda de braço cruzado. Uma cidade que já está ultrapassando mais de 300 mil habitantes, mais de 210 mil eleitores. Está na hora, eu já falei aqui no plenário, que esta casa está na hora de ter um representante. E ainda não sentamos também, que é importante a gente ter o apoio do Executivo, para a gente tentar se unir, porque com certeza ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Nós temos aqui o Serginho, mostrou interesse em ser deputado federal, problemas partidários. Nós temos o nosso presidente Reco, que também está mostrando uma grande vontade de ser um representante para nós, deputado federal. Enfim, vereadora Janaína, que também já está em campanha. E hoje nós só temos apenas o nosso deputado Cássio representando. Então está na hora dessa casa, de nós aproveitarmos esse momento aí tão importante da política, e já que às vezes as pessoas pedem mudança, e a gente está sempre batendo palma e batendo na porta do governador, deputado estadual. Eu estou há quase um ano tentando falar com o deputado federal do meu partido, do PMDB, Baleia Rossi, e não tive nenhum retorno ainda da assessoria dele. Então a gente fica um pouco vendido aqui na cidade. É por isso que eu estou dando essa fala, para que nós podemos, quem sabe, ter novamente um representante na Assembleia e também no Congresso. É muito importante, porque no período que eu fiquei como secretário de esporte, o Mourão, o pouco tempo que ficou lá como deputado federal, já teve algumas emendas, né? Tem mais força para poder buscar alguns valores, algumas emendas no Ministério da Cidade, enfim, em todos os ministérios que tem aí no nosso Congresso. Então, deixo essa fala aqui, nobres, para que na nossa próxima reunião a gente possa abrir essa discussão e também que o nosso prefeito marque uma reunião tão breve aí com todos os membros dessa casa, para a gente começar a discutir sobre as próximas eleições aí de 2018. Peço ao nosso líder que providencie aí uma reunião com o nosso prefeito, para a gente começar a discutir sobre a próxima campanha, para que essa casa não se divide com outros deputados de outras cidades, até mesmo de São Paulo, enfim, para que depois nós não ficamos reclamando que a saúde está esquecida, que a educação, que a segurança, porque nós não temos representante. Buscam nossos votos aqui, como exemplo, o deputado Tiririca, que teve quase 8 mil votos na nossa cidade, e acho que nunca pisou os pés aqui. Então vamos tentar a gente focar um pouco mais, vamos ser um pouco bairrista aqui para a nossa cidade, tá? Eu deixo aqui essa fala aqui para que nós podemos, na próxima reunião, discutir sobre essa próxima campanha. Deixo aqui um bom dia a todos e um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Vice-presidente, favor assumir aqui a tribuna. Com o primeiro secretário. Ah, o presidente já chegou.
Vereadora Janaína Balares. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres companheiros, ao público presente, aos funcionários da taquigrafia, aos assessores da casa, aos guardas municipais, que sempre... Bom dia, né? Que sempre acompanham, que eu fico com saudade da sessão ser de noite, né? Então, eu fico todo dia tentando falar boa noite para ver se alguém abre a cabeça e muda para de noite. Aí, bom, então, bom dia a todos que nos assistem. Vou iniciar o trabalho. Antes de iniciar o trabalho, eu quero aqui... Semana passada, a gente homenageou a Jennifer Campos. Ela passou para a próxima fase, então ela vai estar lá essa semana nos representando. E vamos fazer pensamentos positivos para a garota. Outra coisa que eu quero falar para você aí em casa, que está nos assistindo... Amanhã eu vou fazer a prestação de contas do nosso mandato, o que eu fiz no ano de 2017. Aliás, o que vocês fizeram comigo, porque todos os trabalhos são frutos de indicações, requerimentos de você, munícipe, que está em casa, você que vem até meu gabinete. Então, eu quero com você apresentar tudo que a gente fez na Câmara, tudo que o prefeito respondeu e não respondeu, tem mais não respostas do que respostas, mas tudo bem. Falar para você das nossas limitações enquanto vereador, isso é importante, porque você que vai estar lá pode passar para o próximo o que realmente é função do vereador. E, acima de tudo, organizar esse 2018. Eu quero saber a sua opinião, o que você quer que eu faça enquanto vereadora que você votou e está te representando. Mesmo você que não votou em mim, eu quero que compareça para participar do mandato, porque o mandato é do povo. O meu trabalho, eu vou começar, presidente, que eu recebi uma denúncia anônima em relação à Guarda Municipal. A nossa Guarda, a gente sabe que ela faz muitas vezes, a maioria das vezes, o papel da Polícia Militar. Não está sendo cumprido o plano de carreira que nós votamos. Eu já fiz um requerimento, não foi respondido. Falei com o Coronel Peixoto, cadê o plano de carreira? Não está lá. E agora chegou uma série de demandas. Todos sabemos a importância da Guarda Civil Municipal no cuidado com os próprios públicos, bem como no patrulhamento ostensivo por nossa cidade. Diante da importância dessa respeitável instituição, entendo como diretriz a Lei 1.322 de 2014, Estatuto Geral das Guardas, farei os seguintes apontamentos. Primeiro, das competências. Artigo 5º. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. A lei reza que o agente de segurança pública, entre outras atribuições, deve encaminhar ao delegado de polícia os casos de flagrante, o autor da infração, entre outras medidas a serem tomadas. No entanto, não existe o compartimento adequado nas viaturas da Guarda Civil para a condução segura de pessoas presas em flagrante delito, expondo assim os guardas durante a condução dos presos. Cabe também esclarecer que o mesmo assento onde o indivíduo é conduzido, por vezes em estágio de higiene inadequado, é usado no apoio à população e integrantes da viatura, quando as equipes são formadas por mais de 2 agentes. O Guarda Civil de Praia Grande é uma das mais atuantes do estado de São Paulo, porém passa por sérias dificuldades administrativas. Os guardas estão sendo obrigados a pagar o exame psicológico, caso queiram continuar com o porte de arma de fogo funcional. Este exame é feito periodicamente para assegurar a condição psicológica do guarda para o serviço. Na recusa de arcar com o custo do exame, o Guarda Civil está sendo retirado do trabalho das ruas e sendo colocado em postos para trabalho desarmado. O guarda também retirado da escala de trabalho extra, perdendo assim a possibilidade de aumentar seu ganho mensal. É importante destacar que a avaliação psicológica é peça fundamental para que se mantenha o convênio com o Departamento da Polícia Federal. Convênio esse que dá à Guarda Civil o direito ao porte funcional. Segundo a portaria interministerial, número 426, de 31 de dezembro de 2020. Cabe salientar que o Guarda Civil não está fornecendo aos seus integrantes armas não letais, como spray-pimenta, estando, portanto, em desacordo com a portaria interministerial. Além de dificultar a atuação do agente de segurança pública. Os guardas que ainda possuem spray estão trabalhando com material com prazo de validade ultrapassado. Já em relação às armas não letais, tipo Spark, das 50 adquiridas através do convênio com o governo federal, apenas 9 estão em funcionamento, atendendo uma parcela muito pequena do efetivo diário.
Aponta-se também a falta de materiais como botas, calças e cintos, bem como o péssimo serviço de radiocomunicação que, desde a assinatura do contrato, vem recebendo diversas reclamações no período do Carnaval, onde teve seu pior desempenho, onde as viaturas ficaram incomunicáveis. Dessa forma, é que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ao ofício ao senhor prefeito Alberto Mourão para que se pronuncie sobre os apontamentos apresentados acima. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelos que estão aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Olha só, na semana passada eu indiquei para um lugadouro público para o Foca, que faleceu no dia 1º de janeiro. E a repercussão foi tão boa, ele tem tanta gente que ama ele, que pediu para ser colocado, indicar seu prefeito, para colocar na praça ao lado do emissário o nome do senhor Francisco Botejara. Está aqui a indicação, que agora cabe ao senhor prefeito aceitar ou não. Vamos ver. Outra coisa, presidente, numa sessão, eu já fiz requerimento dizendo que a empresa Fortex está jogando em aterro lá no Samambaia. O secretário de Meio Ambiente falou que estava retirando aos poucos, ia notificar a empresa, mas segue lá da mesma forma a empresa Fortex jogando o lixo ali no Samambaia. Tenho sido procurada por moradores do Conjunto Imperador, do bairro Melvi. Os moradores alegam que existe vazamento de água no local. E, por esse motivo, as contas de consumo dobraram de valor. Os meses já fizeram reclamação e foi enviada uma estagiária para que tirasse as fotos. No entanto, não houve retorno. Informo também que os esgotos estão sempre vazando com mau cheiro muito forte e as ruas não possuem iluminação. Desta forma que requer a mesa, seja enviado ofício ao senhor prefeito Mourão para que nos informe. 1. Existe algum processo aberto para verificar o problema referente ao vazamento de água? Se sim, qual o prazo? 2. Existe algum projeto para que resolva o problema da falta de iluminação pública no local? Se sim, qual o prazo? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da nova vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado o vosso requerimento. Você sabe que eles pagam R$10 na conta de consumo, assim como eu que moro aqui paga R$10. Todos pagamos R$10. Então, é direito da pessoa ter a luz na porta da sua casa, né? Não é? Alguns munícipes me questionaram sobre uma reforma de marquises da Escola Estado do Amazonas, orçada em R$440 mil. Na placa consta o processo como construção de marquises em diversas escolas, ficando dessa forma uma informação nebulosa, tendo em vista que não sabemos quantas marquises e de quais escolas. Dessa forma que requer a mesa seja enviado ofício ao senhor prefeito para que informe. 1. Qual o número do processo referente a essa reforma? 2. Caso este valor se refira a outras obras, quais escolas serão contempladas? Solicito cópia do processo. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado o vosso requerimento. Agora, o que eu acho curioso é como que a gente está fazendo obra, essa escola é alugada, né? Agora que eu me toquei também, porque a gente precisa averiguar isso. A gente vai fazer obra na barriga dos outros, não dá para entender muito bem. Alguns moradores têm notado em nossa cidade que diversas árvores de grande porte estão sendo retiradas para que no lugar sejam colocadas palmeiras. As árvores que estão sendo retiradas são muito grandes, saudáveis e proporcionam grandes sombras em dias de sol. Dessa forma que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor Alberto Mourão para que nos informe. 1. Qual o motivo essas árvores estão sendo retiradas? 2. Existe controle do número de árvores que foram retiradas? 3. Qual o número de palmeiras e coqueiros que foram replantados no lugar? 4. Solicito cópia do processo. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da nova vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelos que estão, aprovado o requerimento. Você viu que é importante? Todos esses trabalhos não foram trabalhos de autoria minha. Foram trabalhos de autoria de você, munícipe, que está em casa, que manda no meu e-mail, manda no Facebook, manda participando. Então, acho muito importante que vocês participem amanhã nessa reunião. E quem não puder participar, assista ao vivo no Face da Câmara. Convidei também o chefe de gabinete do prefeito, já que ele não pode ir, chamei até o líder do governo, para poder ir lá justificar para o meu povo o que está acontecendo. Estão convidadíssimos. E é isso. Um bom dia a todos vocês e uma continuação de boa semana.
Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Prossiga a chamada, nobre secretário. Vereador José Carlos dos Santos. Com a palavra o nobre vereador José Carlos dos Santos, vereador Zezão. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, assessoria presente, taquigrafia, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo, principalmente aqueles da TV Câmara que estão nos prestigiando. Bom dia. Senhor presidente, tenho 2 indicações e gostaria de estar lendo. Regimental, nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não é novidade para ninguém que a segurança no trânsito deve ser redobrada em locais onde existe uma maior concentração de pessoas, como escolas, creches, hospitais, entre outros. No caso das escolas, que atendem a crianças, a nossa preocupação com a integridade física delas não deve ter trégua, em razão de nem sempre terem cuidado com atravessarem as ruas, correndo com suas brincadeiras. Essa indicação é para lembrar que em uma dessas unidades de ensino, que não possuem placas redutoras de velocidade, nem mesmo lombadas, que obriguem os motoristas a transitarem com maior cuidado, próximo aos estabelecimentos de ensino. A minha preocupação aqui é em relação à Escola Municipal Ruth Vilaça Correia Cardoso, na rua João André Quintale, no populoso bairro do Maracanã. Isso exposto é que indico ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, solicitando, junto ao setor competente, que elabore estudos para a implementação de sinalização viária, como também lombadas, que serão uma importante prevenção de acidentes aos nossos escolares, seus familiares e aos demais pedestres. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, José Carlos dos Santos, vereador. Senhor presidente, eu tenho inclusive algumas fotos que realmente mostram que não tem sinalização e realmente a população lá tem ficado preocupada, porque vários carros têm andado lá e com alta velocidade. Tem uma outra aqui que eu quero também estar lendo. Contra fotos não há argumentos, né? Não há argumento, correto. Porém, essa outra indicação, já houve aqui na casa um trabalho apresentado pela nobre vereadora Janaína, porém já faz algum tempo, e esse local ainda não foi resolvido, o buraco que lá se encontra, ele cresceu ainda mais, então realmente está muito complicado, por isso que eu estou fazendo essa indicação novamente. Não é de hoje que os moradores da rua Antônio Monteiro, na esquina com a rua Geraldina Hatzroder e na esquina da rua João André Quintale, convive com o transtorno de enormes buracos situados nas convergências dessas importantes vias do bairro Maracanã. A existência de buracos são de um grande transtorno nos dias de chuva, quando carros, ônibus, vans, motos, bicicletas e pedestres necessitam fazer malabarismo para transitar por esses locais. O bairro da nossa cidade, inclusive com o trânsito de ônibus da linha 22, Melvi, que atende essa região, além dos ônibus escolares que precisam trafegar por essas ruas. Sem paciência para esperar a solução desses problemas, que há muito tempo existem no local, é que os moradores da área solicitam a esse vereador que procure solucionar essas questões, e que para eles não parecem ser tão difícil para se resolver. Deste modo é que indico ao senhor prefeito Alberto Mourão que providencie no mais breve espaço de tempo possível os tampamentos desses buracos nas ruas citadas que trazem tantos desabores aos residentes do nosso entorno. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018. José Carlos, vereador. Essa belíssima indicação de Vossa Excelência e todas as demais serão encaminhadas à Sua Excelência, senhor prefeito municipal. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui para
agradecer a presença de umas pessoas que estão aqui nos prestigiando. É regimental, Quero nobre vereador. aqui a nossa amiga Sol, que está aqui do lado, que fez parte da nossa campanha, trabalhou conosco. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Quero também aqui parabenizar e agradecer a presença dos guardas municipais, que têm aí feito um trabalho excelente na nossa cidade. Continue aí contando com a força nossa. Tenho visto aqui que os nobres vereadores têm se empenhado também na causa por vocês. Bom trabalho, obrigado pela presença, viu? Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Marcelino dos Santos Gomes. Com a palavra, o nobre vereador Marcelino Santos Gomes. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, público aqui presente, funcionários da casa, assessoria. Presidente, eu tenho algumas indicações e alguns comentários para estar fazendo. Regimental. Indicação. Essa indicação aqui é referente à questão dos animais aqui da nossa cidade, porque quando a gente perde um animal, a gente está praticamente perdendo um ente querido da nossa família, né? E fora aqueles que a gente não tem um contato direto, mas que às vezes as pessoas ligam para a gente, precisa fazer a remoção e não tem aonde colocar. Indicação. É notório perceber que há uma tendência, não só em Praia Grande, como em todo o país, no aumento significativo de gatos, cachorros, entre outros, que são criados como membro da família. E que ao falecerem acabam trazendo alguns transtornos aos seus proprietários pela falta de um local adequado para enterrarem seus animais. Saliento que, segundo estudos publicados por boa parte desses animais acabam falecendo através da contaminação de doenças transmissíveis também ao homem, as chamadas zoonoses. Diante do exposto é que indica ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão que solicite estudos junto à secretaria competente no sentido de apresentar a esta Casa Legislativa projeto de lei regulamentando a instalação e funcionamento de cemitério público e privado para enterro e cremação de animais de pequeno e grande porte em nosso município. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, Marcelino, vereador. É uma indicação? É indicação. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, senhor prefeito municipal. Obrigado. Queria até comentar, o vereador que me antecedeu, referente à rua João André Quintale, ontem, estive fazendo uma visita na Secretaria de Trânsito, e foi então um trabalho que esse vereador apresentou logo alguns meses atrás. Ali é uma linha que hoje é trafegada pela linha 22, que faz aquele atendimento à Escola Ruth Cardoso e também pela ETEC. E a Michele, né, ela nos informou que, vereador Zezão, sobre a indicação que o senhor apresentou, ontem estive conversando com a Michele, lá da Secretaria de Trânsito. Alguns meses atrás, nós fizemos até uma reunião ali com alguns moradores do local. Ali é o tráfego da linha 22, se eu não me engano. Atende a Escola Ruth Cardoso e a ETEC, né? E ela vai dar uma atenção, sim, para a gente ali, tá? Nessa questão, porque justamente não tem sinalização, não tem lombada. E, se Deus quiser, agradeço pela indicação, mas um trabalho que vai reforçar mais ainda, tá bom? Ali também na Curva do Oeste, também, teve aquele trabalho lá da questão do esgoto, né? Da Maria Fernandes Tivalete, Vitor Meirelles também. Tem até um trabalho também ali comentando, pessoal. O prefeito anunciou na entrega da escola, ali da escola Roberto Francisco. E, se Deus quiser, nós temos ali também a Flávio Monteiro de Castro, tem Esmeraldo Soares Taquínio, né, que falta ainda, tem um pedaço da Rua Pompeia, tem um pedaço da Antônio Maria, que é lá no final também, da Vitor Meirelles, com a José Leandro Carvalho, né? E também a gente passou, eu até agradeço também que isso vai reforçar muito, que ali é a questão daquela tubulação, aquela parte de terra, colocaram as manilhas, e aquela manilha tem que ser até retirada, até conto com o teu apoio para a gente reforçar, porque está mais alta que o nível da rua da pavimentação. Então vai ter que tirar tudo aquilo ali. Até é bom a gente reforçar esse trabalho junto mesmo, porque eles têm que tirar aquilo lá. Porque se não tirar, não adianta fazer tubulação, querer colocar, quando as manilhas estão o nível maior. Então vai ter que fazer ali, tirar tudo aquilo para poder fazer a água, que o povo está sofrendo mesmo. O senhor tem razão e parabéns ali, que precisa muito, né? E o prefeito anunciou que vai estar investindo praticamente 50 milhões naquela região. E aí a gente pede, porque justamente a questão do esgoto ali, aquele canal da Hilda Rosa da Cunha, é complicado. Ali quando chove, aquilo ali sobe, não tem para onde a água escoar. E acho que também a Sabesp, né? A gente cobrar também a questão da Sabesp, se Deus quiser fazer o
o sistema de esgoto mesmo, porque nós não temos naquela região ainda. A gente só tem aqui da segunda zona, mas a terceira zona não tem rede de esgoto. Então, a gente acho que de repente fazer até uma comissão junto à Sabesp e pedir um apoio para eles poderem ajudar a gente, entendeu? Porque é uma dificuldade muito grande, o povo sofre muito com isso. Choveu, não tem para onde a água ir. É aquelas caixas de passagem, aquilo não comporta, não tem jeito mesmo. Então a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, pedir para o prefeito ajudar a gente nisso daí. Fora isso aí, gente, obrigado, um bom dia a todos e até a semana que vem. Nobre secretário, prossiga a chamada. Marcos Antônio de Souza. Prossiga a chamada. Natanael Vieira de Oliveira, desculpa, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Natanael Vieira de Oliveira. Pastor Natanael. Bom dia a todos. Tem algumas indicações, requerimento, projeto. E quero aqui fazer menção do requerimento. Estive ali no bairro Samambaia, na P2, onde é conhecida a praça, e visitando como é de costume, nós temos visto ali que existe nesses últimos meses uma dificuldade para quem tem o costume de usar e desfrutar daquela praça, que é uma praça maravilhosa, que recentemente foi revitalizada, por conta dos motociclistas que estão transitando na praça. Então, eu recebi um vídeo de aproximadamente uns 6 motociclistas andando na praça de moto ali. Então, causando ali uma insegurança muito grande para os pais que têm por costume levar os seus filhos para poder desfrutar ali daquele espaço público que é, sem sombra de dúvida, é um espaço maravilhoso para o lazer, para a distração da família. Eu acredito que foi com esse propósito que foi feito ali foi feita essa revitalização da praça, né? Então, eu quero apresentar aqui um requerimento para que nós possamos estar aí chamando a atenção para o que está acontecendo ali na P2. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Procurado por moradores do bairro Jardim Samambaia, constatei que na praça recentemente revitalizada, intitulada P2, está em uma situação caótica devido à falta de segurança para os moradores que frequentam com as suas famílias, aonde não se sentem mais seguras por causa da circulação de motocicletas pela praça, sem respeito algum com as crianças e adolescentes que usufruem do espaço público. Ante o exposto, é que requeiro à mesa, ouvido o colendo plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, a fim de responder às seguintes questões. Primeiro, existe alguma ronda de patrulhamento da Polícia Civil, Guarda Municipal e Fiscalização de Trânsito? Se sim, os condutores estão sendo autuados? Se não, há possibilidade de criar uma rotina de ronda nesta praça, principalmente para evitar a circulação dos condutores de automotores? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, Natanael de Oliveira, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência, nobre vereador. Desejo a todos um excelente dia. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Prossiga a chamada, nobre vereador, nobre secretário. Vereador Roberto Andrade e Silva. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Andrade e Silva, Betinho da Educação.
Bom dia, presidente e demais vereadores, a todos aqui presentes nessa sessão ordinária. Fazer uma saudação aqui ao Edgar Dalacqua. Importante sua participação e deixar registrado aqui a minha gratidão pela postagem de uma grande homenagem ao meu pai recentemente que você fez. Obrigado, viu, Edgar? No coração, tá? Obrigado mesmo. Senhor presidente, requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. O Centro Socioterapêutico Antônio Tavares Santana é um importante equipamento na cidade que atende alunos com diversos tipos de deficiência. Os alunos que ali frequentam o Centro Socioterapêutico dependem do sistema de transporte da Secretaria de Educação. Através das redes sociais, fui questionado por uma mãe que tem seu filho assistido da frequente quebra do ônibus que faz o transporte dos alunos até a unidade, deixando os alunos expostos a dias de sol ou chuva. Segue em anexo a esse trabalho o relato de uma mãe de aluno do Centro Socioterapêutico. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o coleno plenário satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando da quebra do ônibus, os familiares são avisados? Segundo, existe um outro ônibus que possa atender os alunos do Centro Socioterapêutico? Terceiro, está no planejamento da Secretaria de Educação a compra de um novo ônibus para o Centro Socioterapêutico? Praia Grande, 20 de fevereiro de 2018, Sala Emancipadora Oswaldo Tosco, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento sobre o Centro Socioterapêutico, presidente. Em discussão, requerimento sobre o Centro Socioterapêutico do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, perguntas que estão, aprovado o vosso requerimento, parabéns pelo requerimento. Eu gostaria também, nobre vereador, de aproveitar e parabenizar o nosso prefeito pelo carinho que ele tem pelo Centro Socioterapêutico, pelo esforço que é feito por essa cidade para manter aquela instituição lá trabalhando firme e forte, tá? Parabéns aos funcionários do Centro Socioterapêutico, enfim, parabéns a todos. E parabéns ao senhor pelo requerimento. Obrigado, presidente. É um trabalho fantástico e a gente precisa, efetivamente, sempre estar buscando as melhorias necessárias nos serviços prestados aos munícipes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. Os tipos de câncer que acometem as mulheres são, infelizmente, cada vez mais frequentes. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, eles já são responsáveis por 19% dos diagnósticos de câncer no mundo a cada ano. Apesar do aumento da incidência, poucos conhecem e previnem todos os tumores ginecológicos. Ao todo, eles são 5. Câncer de colo de útero, ovário, vagina, vulva e endométrio. A prevenção é e sempre será o melhor caminho para se prevenir dessas doenças. O exame ginecológico de rotina associado à ultrassonografia pode mostrar achados suspeitos, motivando a investigação com novos exames complementares. Tramita no Congresso o projeto de lei 654/11, de autoria do deputado Ricardo Izar, que prevê um dia de folga por ano para que as servidoras federais realizem os exames preventivos de câncer ginecológico. Devemos, sim, nos preocupar com a saúde das mulheres, pois no mundo de hoje que coloca sobre elas uma carga de atividades incrível e se elas não tiverem com a saúde em dia, fica difícil suportar essa carga. Diante do exposto, aqui requeiro à mesa, ouvido o coleno plenário satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe no município um programa de orientação para as mulheres sobre o câncer ginecológico? Segundo, caso positivo, como é desenvolvido esse programa nas unidades de saúde do município? Terceiro, caso negativo, como está aumentando os casos de câncer ginecológico no mundo e como forma de prevenção não está na hora do município criar um programa que oriente as nossas cidadãs? Quarto, a administração tem algum programa que atenda às servidoras municipais, dando a elas suporte para exames preventivos de câncer ginecológico? Praia Grande, 20 de fevereiro de 2018, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. É um requerimento, senhor presidente.
Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam que estão aprovado o vosso requerimento. Vereador, Obrigado, Tati. eu gostaria de subscrever o trabalho do senhor e só para relembrar aqui o trabalho anterior que o senhor apresentou, eu gostaria de convidar os vereadores que não conhecem o centro socioterapêutico para que façam uma visita no local, para que conheçam e vejam que é um trabalho bem feito pela nossa cidade, tá? O atendimento que é dado lá às pessoas com necessidades especiais. Vereador, desculpa, pode descontar o tempo. Não precisa nada não. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. Publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de janeiro de 2018, a Lei 13.595/18 define as atribuições profissionais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias. Com essa nova legislação federal, o agente comunitário de saúde passa a ter como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção de saúde, a partir das referências de educação popular de saúde e das diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo dessa lei é ampliar o acesso da comunidade a serviços de informação, saúde, de promoção social e de proteção da cidadania. Diante do exposto, aqui requer a mesa ouvido o colendo plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Primeiro, diante dessa nova legislação, como se dará a importante atividade do agente comunitário de saúde em nossa cidade? Segundo, quais os impactos operacionais causados por essa nova legislação federal em nosso município? Terceiro, hoje, qual a quantidade de agentes comunitários de saúde que efetivamente estão trabalhando? Quarto, haverá necessidade de novas contratações? Quinto, como estão os indicadores das metas de desempenho no atendimento aos usuários do SUS? Sexto, com relação ao PEMAC, como estão sendo feitos os pagamentos? Praia Grande, 20 de fevereiro de 2018, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, senhor presidente. Requerimento. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelos que estão, aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Demais vereadores, era isso por hoje. Bom dia a todos. Bom dia, nobre vereador. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Prossiga a chamada, nobre secretário. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Prossiga a chamada, nobre vereador. Tatiana Toschi Mendes. Com a palavra, a nobre vereadora Tatiana Toschi Mendes. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos nobres vereadores que estão aqui para escutar meu trabalho, pois eu fico aqui sentado escutando o trabalho de todos, né? E queria agradecer também pela informação que eu tive da Secretaria da Saúde, pelo secretário Kleber, quanto a que foi zerado as filas para se fazer diálise aqui no município. Olha que coisa bacana, eu acho que muitos munícipes ainda não sabem dessa conquista, né? E o Edu Sanguebon e eu estávamos presentes na comissão, quando a gente questionando a respeito, né? Fizemos um documento questionando e a resposta veio que, graças a Deus, agora tem hemodiálise aqui no município. Requerimento. A regularização fundiária é obrigação do poder público, que deve implementá-lo como garantia de direito fundamental à moradia, nos termos do artigo 6º da Constituição Brasileira. Morar irregularmente significa estar em condição de insegurança jurídica, urbanística e social. Por esse motivo, além de um direito social, podemos dizer que a moradia regular é condição para a integração dos outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. Além de transformar a perspectiva de vida das comunidades, das famílias beneficiadas, a regularização fundiária também interfere positivamente na gestão dos territórios urbanos, já que, regularizados, os assentamentos passam a fazer parte dos cadastros municipais.
Assim, o pleno exercício da moradia significa, entre outras ações, estabelecer políticas públicas que garantam sua permanência na área regularizada, com acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, com a segurança jurídica do ocupante e da sua titulação. Diante do exposto, eu requeiro à mesa, ouvido o colendo plenário, satisfazendo todas as formalidades regimentais, que seja criada uma comissão especial de vereadores para que, no prazo de 180 dias, concluir um relatório acerca das questões relativas ao programa da regularização fundiária em nosso município. Iremos não só realizar o levantamento de todas as áreas que têm a previsão de realização de obras de infraestrutura, como pavimentação de ruas, drenagem, implantação de redes de água e de esgoto, destinados nos espaços públicos para a criação de praças, quadras e playgrounds e equipamentos sociais, como creche e escola, como também das áreas que precisam da regularização, mas ainda não estão sendo contempladas no programa. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Andrade Silva. Tati, importante esse seu requerimento, porque vem ao encontro do que nós estávamos discutindo na sessão passada. Eu só preciso reconhecer aqui que eu não prestei atenção no sentido se no seu requerimento está solicitando a agregação de todos os trabalhos que tenham sido efetuados, não vou dizer em outras legislaturas, mas nessa legislatura em especial, com relação à regularização fundiária. Então, esse relatório que nós vamos concluir em 180 dias, nós podemos agregar todos os trabalhos. Importante, porque senão começa a ficar trabalhos assim soltos, e já que há essa proposta da comissão, importantíssima, que a gente concentre tudo aí nesse relatório. Todos os vereadores que têm trabalho, vamos na reunião, todo mundo traz, Perfeito. A gente anexa e coloca num único só. Conta com o meu relatório. apoio, vereadora. Parabéns Obrigada. aí pela iniciativa. Muito obrigada. Continue em discussão o requerimento da nobre vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, pois que estão aprovado o requerimento, vereadora. Inclusive, né, doutor, eu escutei o requerimento que o senhor fez, e ali nas ruas, né, na José Leandro, na Vitor Meirelles. Então, a gente também já tem um trabalho ali no Parque das Américas, que está, desde o meu primeiro mandato, se eu não me engano, foi no segundo ano do primeiro mandato, que a gente está reivindicando ali. Então, gostaria que também o senhor colocasse aquele trabalho junto aqui. Falando também em regularização fundiária, também fiz um outro requerimento. Requeiro seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Alberto Pereira Mourão para que, junto ao setor competente, nos informe se existe projeto de regularização fundiária para a rua Valdemar Crevantin, no bairro Vila Jorge, e qual a previsão para a contemplação do mesmo. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, por inscrição, aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Outro requerimento. O planejamento familiar é um direito de mulheres, homens e casais. Está amparado pela Constituição Federal em seu artigo 226, parágrafo 7, e pela Lei 9.263, de 1996, que o regulamenta. Cabe ao município prover recursos educacionais e tecnológicos para o exercício desse direito, bem como profissionais de saúde capacitados para desenvolver ações que contemplem a concepção e a anticoncepção. O planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que permitem tanto ter filhos como os que preferem adiar o crescimento da família, mediante o controle de natalidade. Conforme está previsto na lei, devem ser realizadas ações básicas de assistência e concepção e contracepção, atendimento pré-natal, controle de doenças sexualmente transmissíveis e prevenção do câncer. Na semana passada, fui procurada por alguns munícipes que reclamam sobre a dificuldade para conseguir marcar uma consulta para realizar o acompanhamento. Uma, inclusive, disse que solicitou o agendamento e, após 3 anos, entrar em contato com ela para marcar a consulta.
Hoje ela está grávida de outra gravidez, e ainda não conseguiu marcar a consulta junto ao planejamento. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o douto plenário, satisfazendo as exigências regimentais, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito Alberto Pereira Mourão, para que, junto ao setor competente, nos responda. Como é realizado o agendamento de uma consulta com planejamento familiar em nossa cidade? Qual é o critério utilizado para selecionar o munícipe que irá participar do planejamento? Quais profissionais fazem parte do quadro de planejamento familiar? Como funciona o processo de laqueadura e vasectomia? Como o munícipe pode ter acesso a esses procedimentos? O planejamento familiar é divulgado nas USAFAs? O tratamento de uma gestante é diferenciado na hora de agendar as consultas? A equipe do planejamento familiar promove ações de conscientização para a população, como palestras explicando a importância do acompanhamento de um profissional na hora de ter filhos ou mesmo como preveni-los. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de fevereiro de 2018, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo com essa questão. Com a palavra o nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Parabéns, vereadora. É um ótimo trabalho. Vereadora, eu estava prestando atenção que algumas mães, e isso vem desde a época do Conselho, reclamava que o pré-natal, o primeiro atendimento não era realizado com o médico, era realizado com uma pessoa que não era o médico. Isso não é legal. E também, segundo uma informação que eu tenho, que eu também não tenho certeza, e eu vou procurar pesquisar e passar para a senhora, é na questão do índice de satisfação das mães. A maioria estão reclamando. Então é muito importante, parabéns pelo trabalho da senhora. Obrigada. Continua em discussão. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento, vereadora. Obrigada. Inclusive, esse assunto eu já falei com o secretário, ele pediu realmente para formalizar, ele sabe das dificuldades que encontra, então vamos ver se a gente consegue ajudar essas mães que às vezes ficam desamparadas. Muito obrigada. Bom dia. Eu gostaria de deixar claro para os senhores vereadores que o expediente de amanhã ele vai ser a partir das 12 horas, tá? Devido à substituição da cabine primária de energia. Então, o expediente amanhã começa a partir das 12 horas. Não teremos energia elétrica na Câmara Municipal amanhã até as 12 horas. Correto? E na sexta-feira, 16 horas, encerra o expediente por causa da dedetização. Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar à ordem do dia. Pode ficar aí. Cadê? Senhor secretário. Questão de ordem. Qual a ordem, nobre vereador? Pediria para retirar o processo número 203/2017, projeto de lei número 068/2017, autor, Executivo Municipal. Em votação, a retirada do pedido do nobre vereador. Vereadores estiverem de acordo com essa questão, aprovada a retirada. Nobre secretário, leia o segundo item da ordem do dia. Processo número 228/2017. Projeto de lei número 81/2017. Autor, Carlos Eduardo Barbosa. Assunto: acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei 1558, de maio de 2011, e dá outras providências. Segunda discussão do projeto. Quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada as inscrições, o projeto será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem o seu voto. Tenho.
Opa. Só tem esse item, só. Sim. Exato. Encerrou aí? Encerrada a votação, projeto aprovado com 13 votos favoráveis. Encerrada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Prossiga a chamada. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Declino. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador José Carlos dos Santos, declínio. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade e Silva. Vereador Rômulo Brasil Rebouça. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiane Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, tenham um bom dia.